Boa noite, irmãos e irmãs. Vamos dar início aqui à leitura da revista O Cristão, com o tema dispensação. Estamos aqui nesse trecho, nesse tópico, a dispensação dada a Paulo. Lembrando aos irmãos que estão em comunhão, que aqueles que quiserem fazer algum comentário, ou ver alguma coisa que queiram destacar, podem falar, que eu paro para a gente estar ouvindo o comentário do irmão. E todos os outros irmãos que não estão em comunhão, as irmãs também, se quiserem também fazer alguma pergunta, né, também podem levantar a mão, ou então falar no microfone aí, a gente para estar tentando ajudar, né, todos juntos aí a responder, tá bom? Então, a dispensação dada a Paulo. A dispensação de Deus dada a Paulo completou a palavra de Deus. Cada assunto, criação, providência, lei, governo, reino, encarnação, expiação, havia sido revelado na palavra de Deus, exceto um. Quando foi revelado por meio de Paulo, o círculo completo da revelação foi concluído. Então, só esclarecendo mais os irmãos aí, né, o que ele está falando aí é que todos esses assuntos aí, criação, providência, lei, governo, reino, encarnação, expiação, tudo isso a gente sabe que são assuntos que é ensinado para nós na palavra de Deus lá no Antigo Testamento, né? Não é uma coisa quando os apóstolos, a igreja fala sobre esses assuntos, não é uma coisa nova. Né? Quando os apóstolos e profetas do Novo Testamento, né, dali do início da igreja, falavam sobre criação, providência, lei, governo, reino, qualquer desses tópicos aí, não era um assunto novo, era uma coisa que já tinha sido, né, ensinado, sido revelado por Deus lá no Antigo Testamento, tá bom? Aí, faltava uma coisa, que é essa que Paulo, então, traz, né? Vamos continuar aqui. Então, quando foi revelado por meio de Paulo, o círculo completo de revelação foi concluído. Percebeu o irmão aqui? Aí. Foi concluído. Este último assunto a ser revelado era o mistério de Cristo e a igreja. Então, através de Paulo aí, né, o último assunto a ser revelado era o mistério de Cristo e a igreja. Isso possui duas partes. Primeiro, que Cristo deveria, como homem, ser colocado nos lugares celestiais, tendo todo o domínio pela redenção. Pessoalmente, ele o tinha como Deus, como cabeça sobre todas as coisas no céu e na terra. Para a igreja, seu corpo, unido a ele pelo Espírito Santo que desceu do céu. Então, o importante é destacar aí, né, é que ele está falando aí de Cristo, né, como homem, né, porque o Senhor Jesus, né, ele, né, é Deus eterno, então ele estava lá na criação, criando todas as coisas com Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, criando todas as coisas, criou o homem, criou a terra, os céus, o homem, todos os animais. O Senhor Jesus, né, ele veio quem tratava com o homem. Então, a gente vê o Senhor Jesus na forma de um anjo, né, vindo, né, e falando com Abraão. A palavra fala de um anjo de Deus, né? Então, era o Senhor Jesus, e vinha, falava com Abraão, falou com Josué,
né? Tem outras aparições, então era o Senhor tratando ali. Jeová é Jesus. Então, o Senhor Jesus ele já vinha, né, tratando com o homem, mas era Deus, né? A gente sabe que Deus é espírito, mas nessa atual dispensação, né, na atual dispensação, aí nós temos a própria pessoa do Senhor Jesus, né, que se fez homem como nós. Então, agora, um homem, verdadeiro homem ali, né, completamente, mas Deus, em sua essência, Deus. Então, é isso que ele está destacando bem aí, né? Primeiro, que Cristo deveria, como homem, ser colocado nos lugares celestiais. Então, o Senhor Jesus, hoje, depois que ele morreu na cruz, depois que ele morreu, ressuscitou, depois ele subiu aos céus em glória. Então, hoje, lá no céu, tem um homem, né, à direita de Deus. Um homem de carne e osso. Carne e osso. É o primeiro, né, dessa nova criação de Deus. Então, por isso que ele fala isso, como homem ser colocado nos lugares celestiais, tendo todo o domínio pela redenção. E aí, quando fala da redenção, está nos falando vamos dizer assim, uma palavra mais simples, né? Claro que a redenção é uma palavra mais complexa. Nós, uma palavra mais simples seria como a restauração, o conserto, né, de toda essa criação que caiu com o pecado. Então, o Senhor é que vai ter um domínio sobre essa redenção, né? Então, até nós mesmos, nossos corpos vão ser redimidos, né? Esse corpo que caído, né, e que vai se deteriorando por causa do pecado, um dia também nós seremos transformados, né? E essa salvação vai ser, então, completa com essa redenção dos nossos corpos também. Então, redenção do homem, de nós, do nosso corpo, mas redenção também da criação, porque a criação também hoje ainda sofre por causa do pecado, e geme por causa do pecado. Então, quem tem esse domínio sobre tudo isso é o Senhor Jesus. Pessoalmente, ele o tinha como Deus, como a gente falou, né? Ele como Deus, desde eternamente, né? Deus, o Senhor Jesus. Como cabeça sobre todas as coisas no céu e na terra, para a igreja, seu corpo, unido a ele pelo Espírito Santo que desceu do céu. Então, isso aí é uma coisa, é uma revelação dada, né? Que foi, vamos dizer assim, dada ao apóstolo Paulo para trazer para a igreja, para ela entender até o que era, o que Deus estava fazendo, o que o Senhor Jesus estava fazendo, né? Tirando dentre os judeus e dentre os gentios pessoas, né? Pecadores, perdidos, tirando dentre os judeus, dentre os gentios, tirando esses para formar, né, esse corpo, esse grupo de pessoas formando um corpo, que é o corpo do Senhor Jesus Cristo, né? Então, toda essa revelação foi dada a Paulo. É uma coisa que estava oculta no coração de Deus, por isso que fala aí do mistério de Cristo, tá bom? Vamos continuar a leitura, então. Em segundo lugar, ele está em vós, gentios, né? Esperança da glória. Isso era uma coisa nova. Quando Cristo veio,
ele foi o ministro da circuncisão, o judeu, para a verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos pais. Romanos 15, 8. Então, aí está falando da primeira vinda do Senhor Jesus, né? Quando ele nasceu, né? Da Virgem Maria ali, né? Entre os judeus, como judeu, veio para os seus, né? E a gente sabe que os seus o rejeitaram, mas aí está falando de quando o Senhor Jesus, né? Tomou a forma de homem, né, encarnou, e aí ele tratou primeiramente ali com os judeus. Abraão era o vaso das promessas de Deus. Elas foram repetidas aos pais Isaque e Jacó. Aí só lembrando, né? Numa das dispensações é chamada dispensação das promessas, que começa com Abraão, né? Quando Deus faz as promessas a Abraão da descendência dele ali, né? Dele formar uma grande nação. Então, essa é uma das promessas e outras tantas, né? Que Deus fez a Abraão. Então, lembrando, né? Antes da dispensação das promessas, havia a dispensação do governo, que foi depois que Noé saiu da arca, foi dado a Noé ali, né? O início ali da dispensação do governo, onde o homem, né, recebeu de Deus autoridade para estar julgando e trazendo a justiça, né, sobre o seu irmão que cometesse algum mal, tá bom? Israel tomou as promessas com base na lei e na responsabilidade do homem, e as perdeu totalmente. Lembrando, né? Por que Israel perdeu totalmente as promessas? Porque ele não foi fiel, né, àquilo que Deus deu a ele, de seguir os preceitos da lei ali de Deus e ser fiel ao próprio Deus, a Jeová, né? A gente sabe que Israel foi rebelde, que seguiu após outros deuses daqueles povos pagãos que estavam ao redor deles ali, construiu altares pagãos, se ajoelharam e serviram a deuses pagãos, e com isso o Senhor teve que usar de mão forte contra eles ali, né, para poder estar julgando aquele mal deles. Coisas que o próprio Senhor já tinha, na própria lei, já tinha deixado o aviso, né, que se eles não seguissem tudo que estava escrito ali naquela lei, e se eles deixassem, né, de servir ao Deus verdadeiro, a Jeová, eles cairiam, né, nas mãos dos povos pagãos que estavam ao redor deles e seriam, né, desarraigados daquela terra e tudo mais. E tudo isso aconteceu, né, sobre este povo. E eles perderam de vista, então, né, a esse Deus, o Deus verdadeiro, Jeová, e suas promessas, e as revelações dadas pelos profetas da vinda de um Messias para eles perderam totalmente de vista. Apesar de eles conhecerem todas as profecias ali que falavam do Messias, o que aconteceu foi quando, né, o Senhor Jesus veio, o Cristo, o Messias. Cristo é Messias, né, em grego. Messias é no hebraico lá, né? Na língua hebraica. E Cristo tem o mesmo significado. Então, quando ele veio para os judeus, né, para os seus ali, né, eles não reconheceram como Messias. Não reconheceram como Messias. Então, por isso que fala aí que, e na responsabilidade do homem, Iás perdeu, né?
Eles receberam as promessas com base na lei e na responsabilidade do homem, que já que, né, Deus deu a lei para eles, aí tem a responsabilidade deles, e aí perdeu totalmente. Assim também, meus irmãos, hoje com a igreja, né? A igreja, essa dispensação da graça, o Senhor está tratando com a igreja, e a Assembleia de Deus, ou Igreja de Deus, né, que são, né, esse testemunho que é levantado nos locais aqui na Terra, né? Então, existe um testemunho aqui em Salvador, existe um testemunho em Petrolândia, Pernambuco, existe um testemunho em São Paulo, existe um testemunho lá no Rio Grande do Sul, em cidades onde, né, o Senhor levanta esse testemunho e ali é formada, então, uma Assembleia de Deus. Não é a denominação, é a original lá do início da igreja, né? A Assembleia de Deus em Novo Hamburgo, a Assembleia de Deus em Salvador. Até por isso que a gente não fala assim, ó, Assembleia de Salvador, não é de Salvador, certo? A Assembleia em Salvador, porque a Assembleia não é de Salvador, a Assembleia é de Deus, ou do Senhor Jesus, né? A gente fala de Deus porque está falando desse testemunho aqui, né, nesse caráter aí. Então, é de Deus, não é de Salvador, é em Salvador, porque é a Assembleia de Deus em Salvador, a Assembleia de Deus em São Paulo, a Assembleia de Deus em Teixeira de Freitas, e aí vai. Tá bom? Então, essa responsabilidade que foi dada à igreja também, de ser esse testemunho e essas assembleias de Deus aí em cada local, ser esse testemunho de que há um só corpo. O corpo de Cristo, representado aqui neste mundo pelas assembleias e por cada cristão que é membro desse corpo, né, ele teria que estar dando o testemunho de que esse corpo de Cristo é um só, e que tem uma só cabeça, que é o Senhor Jesus Cristo. Não tem várias cabeças e nem vários corpos, né? Então, uma cabeça, o Senhor Jesus, um só corpo. Então, apesar de estarmos separados fisicamente e geograficamente, né, teríamos que estar todos em unidade espiritualmente, ou seja, tendo como cabeça a Cristo Jesus e tendo esse entendimento de que, como igreja, só existe uma, que é a igreja de Deus, cujo cabeça é o Senhor Jesus. Mas aí, essa responsabilidade dessa igreja, que é levantada como testemunho nos locais, né, aqui neste mundo, um homem foi, porque essa responsabilidade foi dada a nós, colocada em nossas mãos por Deus. Um homem foi e estragou. E assim como Israel lá, né, também, vamos dizer assim, não foi fiel e caiu, né, naquilo que Deus deu a ele para eles serem responsáveis, assim também a igreja hoje está nesse estado de ruína, porque temos aí muitas divisões, muitas denominações, muitos grupos cristãos, cada um fazendo as coisas do jeito que quer, do jeito que dá na cabeça de quem eles colocaram lá, né, como líder, como pastor, ou seja lá o nome que querem colocar. E vão, né, caminhando assim desse jeito, dando, né, achando que estão dando um bom testemunho. Ah, porque prega o evangelho, porque faz isso, faz aquilo, faz a obra, faz, né, caridade, faz, né, tem
tem um tempo bonito, as pessoas vão, vai muita gente, faz isso, faz aquilo outro, achando que estão dando bom testemunho, mas está dando um mau testemunho, porque não seguem, né, e não fazem aquilo que é o desejo do coração do Senhor Jesus Cristo, que é o cabeça da igreja. Então, dessa mesma forma, a responsabilidade dada a nós também, né, falhamos e estamos hoje numa situação de ruína desse testemunho. É só a gente sempre lembrar, quando a gente fala de igreja de Deus, Assembleia de Deus, né, da igreja, a gente sempre lembrar do que tem lá em 1 Timóteo 3, acho que é capítulo 16, você pode botar aí, Gerson, que fala assim: a igreja de Deus, coluna e baluarte da verdade. 1 Timóteo, capítulo 3, acho que é o 15, 16, acho que é 15 ou 16. Aí. Mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja de Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Então, meu irmão, quando fala aí de coluna, né, tá falando de um testemunho, né? Coluna e firmeza da verdade. Aí, a casa de Deus ou a igreja de Deus. Então, se a gente pensar e lembrar sempre disso, que, né, a igreja de Deus teria que ser essa coluna e firmeza da verdade. E quando a gente olha para o que é hoje, né, a gente vê que esse testemunho que Deus nos deu, essa responsabilidade que Deus colocou em nossas mãos, felizmente, né, ou tristemente, é melhor falar assim, tristemente nós falhamos, né? Porque hoje a igreja não é a coluna e firmeza da verdade no sentido, a igreja nesse sentido que é nossa responsabilidade, era nossa responsabilidade de estarmos assim testemunhando, né? Não vou falar no caráter da igreja que Deus, que o Senhor Jesus está formando, a noiva de Cristo, aí não, aí ela é a coluna e firmeza da verdade, né? A igreja que o Senhor Jesus está formando, que são os cristãos verdadeiros, né? Que são aqueles que realmente honram o nome do Senhor Jesus. E que quando ele vier, né, no arrebatamento, para levar a sua igreja, vai levar esses. E aí os professos e a falsa igreja e a igreja apostata vai ficar aí, né? Então, a gente sempre lembrar disso. E aí a gente está falando em 1 Timóteo, falando aí, né, como convém andar na casa de Deus. Aí a gente vai para 2 Timóteo lá, 2 Timóteo 2, né, e essa casa de Deus se tornou a grande casa de Deus, né? Era a casa de Deus. Por que se tornou a grande casa de Deus? Porque permitimos que entrasse no meio, né, o Satanás conseguiu, né, introduzir no meio, né, aqueles que não eram verdadeiros, ou os falsos, ou os professos da boca para fora, que não tem vida verdadeira em Cristo Jesus. E entrou no meio da igreja, e aí, né, criou todo esse caos, essa ruína que existe hoje na igreja, com divisão, má doutrina, mau testemunho. Vamos voltar lá, Jefferson, para a leitura lá? Irmão, pode falar. Só dando um adentro desse comentário do irmão Wesley, falando da igreja local, né, da representação da igreja no seu aspecto local, né, que quando a gente fala assim, a igreja de Deus que está em Salvador, né, no sentido bíblico da palavra, comporta todos os cristãos
que mora em Salvador, né? Todos os crentes fazem parte dessa igreja de Deus que está em Salvador, né? Embora esse crente não esteja, né, dando esse testemunho por conta da ruína do testemunho, ele esteja dividido, né, por essas denominações que foram criadas por homens, Deus, né, o Senhor Jesus, se ele vier hoje, ele vai levar todos esses crentes, né, todos os verdadeiros crentes que fazem parte do corpo de Cristo, da igreja de Deus, que está em suas respectivas cidades, né? Então a gente, né, graças ao Senhor, fomos despertados pelo Espírito Santo, né? E estamos hoje nesse terreno de reunião dando testemunho, né, dessa verdade, de um só corpo, né? Somos remanescentes, né? Estamos em arrependimento, né? Voltamos em arrependimento aos princípios, estamos vivendo, né, conforme o querer, a vontade de Deus, aquilo que o Senhor determinou para que a igreja vivesse, que era dar o testemunho dessa verdade, né? Esses irmãos, eles não estão, né, dando esse testemunho, mas eles fazem parte dessa igreja, né, e está nessa determinada cidade. É só para dar esse adentro aí. É isso aí. E o irmão Alexandre destacou uma coisa boa aí, que é a questão do terreno, né? Como ele falou, né? Todos os cristãos verdadeiros naquela cidade, naquela localidade, fazem parte, né, dessa igreja de Deus. Mas, por conta da ruína que entrou nesse testemunho, né, foi formado vários locais ou terrenos onde esses cristãos estão reunidos em divisão. E aí, no meio dessa confusão, com muitos locais de reuniões, vamos dizer assim, quando deveria haver só um, como sempre foi, como foi na antiga dispensação da mosaica, da lei, existia só um local de reunião, ou um local de adoração, ou um local onde o povo de Israel deveria ir e adorar a Deus, né? Esse local era Jerusalém, no templo. Tudo físico, né? Uma coisa física, palpável, visível, né? Olfativa, se podia sentir o cheiro dos holocaustos, né? De toda auditiva, você ouvia a música e tudo mais, e via, e tinha lá o local. Só naquele local o povo deveria ir adorar. Assim Deus determinou naquela dispensação. E nessa atual dispensação, existe também somente um terreno ou um local de reunião. Um terreno e um local de reunião. Só que agora não é mais um local e um terreno físico, palpável, né? Que a gente possa ver com nossos olhos físicos, assim, essas coisas. Não, né? Por quê? Porque a igreja não é um povo terrenal. A igreja é um povo celestial. Então, esse terreno, esse lugar é espiritual, que só pode ser visto com os olhos da fé e que só pode ser entendido, né, pela revelação de Deus a nós e, vamos dizer assim, apreendido ou compreendido pela fé também. Porque, às vezes, né, Deus até revela, mas a pessoa não tem fé em crer naquilo que Deus está revelando, né? E fica apegada aos laços, né, sentimentais, afetivos, de onde ela está. Então, esse lugar espiritual, né, esse terreno, esse lugar espiritual, que todos os cristãos, todos aqueles que são verdadeiros, que fazem parte da Assembleia de Deus, deveriam estar reunidos, né? Existe, e esse local, né, é onde o Senhor fala lá em Mateus 18, 20. Mateus 18, 20, porque onde estiverem reunidos dois ou três,
né? Você abre aí, Jefferson, para a gente poder falar direitinho, não falar errado. Mateus 18, 20. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos, né, em meu nome, aí estou eu no meio deles. Então, que lugar espiritual é esse? Que terreno é esse? Onde a igreja de Deus deveria estar reunida, todos reunida nesse local, né? É esse lugar onde o Senhor Jesus se coloca no meio, onde ele reúne, né? Porque os 2 ou 3 aí são reunidos, eles não se reuniram, que a gente está falando assim, porque onde estiverem 2 ou 3 que se reuniram, ou seja, por vontade deles mesmos, eles quiseram se reunir, não é esse lugar. É num lugar onde 2 ou 3, né, foram reunidos. Porque a palavra aí, o reunidos aí, né, esse verbo aí é uma ação que não vem dos 2 ou 3, é uma ação que vem de fora, de alguém que pegou aqueles 2 ou 3 e reuniu e trouxe para estar reunido com ele, que essa pessoa é o Senhor Jesus. Então, esses 3 aí, 2 ou 3, né, foram reunidos pelo Senhor, e aí, assim reunidos pelo Senhor, ele então se coloca no meio. Então, esse é o verdadeiro terreno de reunião hoje, espiritual, e que aqueles que, tendo essa revelação e lendo essa palavra e apreendem, ou seja, pegam e tomam para si isso por fé, e assim crendo, vão e procuram, né, esse lugar, então o Senhor vai e se coloca no meio. Então, o Senhor tem levantado esses testemunhos assim, no meio dessa ruína, no meio de tantos locais que os homens, né, criaram. O Senhor tem levantado esses testemunhos, né, esses locais onde o Senhor tem se colocado no meio, esse terreno onde o Senhor tem se colocado no meio, de 2 ou 3, em várias cidades do Brasil e do mundo. Então, se o Senhor revelou e mostrou, né, a cada um de nós onde é esse lugar, né, então cabe a nós, então, sermos assim fiéis e estarmos nesse lugar, independente se os outros irmãos, né, não querem ou não entenderam ou por outros motivos, né, como eu falei aqui, né, outras, vamos dizer assim, objetivos ou outras coisas que o prendem, o mantém fora desse lugar. Aí, né, é o Senhor que vai estar tratando com cada um, cuidando de cada um daqueles que são seus e que são verdadeiros. O Senhor sabe de todas as coisas. Mas se o Senhor falou no seu coração, falou no nosso coração, se o Senhor nos mostrou, nós não podemos ser negligentes, nem virarmos a cara, nem fingirmos que não ouvimos o que o Senhor está nos falando, né? Mas devemos sim, então, ouvir e fazer aquilo que o Senhor está nos pedindo para fazer, que é nos apartarmos, né, da iniquidade e seguirmos com aqueles, né, que já têm se purificado o seu coração assim das ruínas aí, das más doutrinas, das injustiças, das coisas que têm sido praticadas no meio, e seguirmos com aqueles que, assim purificados, vão com fé, seguindo a paz, o amor, a fé, tá? Nesse terreno. Então, esse é um terreno espiritual. Vamos voltar lá, Jefferson? Tá tranquilo para as irmãs aí, os irmãos, se tiver alguma uma dúvida, alguma coisa que queira que explique melhor. Irmã Jeane, pode falar, irmã Jeane.
Boa noite, irmãos. Desculpa, eu esqueci a pergunta. Continue, depois eu pergunto. Desculpa, eu esqueci a pergunta que eu ia fazer. Tá bom. Depois, quando lembrar, você faz a pergunta, tá bom? Vamos continuar aqui, então, a leitura. Parei aonde aí, Jefferson? Me perdi aqui. Na responsabilidade do homem, perdeu totalmente, tá? Vamos reler aqui, então, né? Que a gente foi falando, aí entrou nesses assuntos aqui. Abraão era o vaso das promessas de Deus. Elas foram repetidas aos pais, Isaac e Jacó. Israel tomou as promessas com base na lei e na responsabilidade do homem e as perdeu totalmente. Então Cristo veio, em quem estavam todas as promessas de Deus, o sim e o amém. Ele veio para estabelecer as promessas ao povo a cujos pais elas haviam sido feitas, ou seja, os judeus. Ele foi rejeitado e, em vez de se tornar a coroa gloriosa para os restantes do seu povo, Isaías 28:5, o herdeiro da glória vai para o alto e o pobre crente gentil que não tinha promessas entra por pura misericórdia. Então, a gente está vendo isso, Paulo fala isso em Romanos capítulo 9, 10, 11, né? De como, tem também aquele texto lá que fala, né, que os ramos foram cortados da videira, né? E foram o ramo de jabugeiro, né? Ou da videira brava, alguma coisa dessa, foi enxertado nessa videira. Então aí está falando exatamente disso, né? De como o povo judeu após rejeitar Cristo, rejeitar o seu Messias, o Senhor então deixou de tratar com eles, por isso que fala de ter cortado eles da videira ali, aqueles ramos, e aí, né? A palavra, a mensagem do evangelho chega aos gentios e esses então ouvem essa mensagem e creem. Então, o Senhor, misericordiosamente, então, estende essa mensagem de salvação ali aos gentios e eles, ouvindo e crendo, né, são, então, enxertados nessa videira, que é Cristo. E aí, a igreja, então, tem promessas muito maiores, melhores e superiores que as promessas feitas a Israel, tá bom? Que são promessas superiores. Isso a gente lê também em Hebreus falando sobre isso. Continuando a leitura aqui. Como lemos, para que os gentios glorifiquem a Deus pela sua misericórdia, Romanos 15, 9, né? Temos um lugar em Cristo no alto, unidos àquele que é o herdeiro de toda a glória. Não só estamos nele, mas ele está em nós. Não há coroa da glória, mas a esperança da glória, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Colossenses 1, 27. Então, nesse trechinho aí, ele mostra, né, como um superior e melhor é aquilo que Deus, vamos dizer assim, está fazendo com a igreja, né? Que ele fala aí dos gentios, a gente pode entender aí como é a igreja, porque a igreja, ela, claro, começou ali com os judeus, né? Os discípulos de Jesus, pregando o evangelho e sendo batizado com o Espírito Santo ali no Pentecoste, formou a igreja ali, iniciou a igreja ali,
Mas logo depois essa mensagem, né, se espalhou e chegou até os gentios, e os gentios também receberam o Espírito Santo, e então foram introduzidos também, né, no corpo de Cristo, na igreja. E daí por diante, né, esse evangelho e essa igreja, a formação da igreja, ela cresceu muito mais entre os gentios do que entre os judeus. Muito mais, cresceu muito mais entre os gentios do que entre os judeus. Então, porque o evangelho da graça, né? Não é da lei. A lei foi dada aos judeus ali, ao povo de Israel. Mas a graça e o evangelho da graça é para todos, né? E é anunciado para todos, e todos os que creem são assim, né, feitos filhos de Deus. Dentro dessa esfera cristã, onde as promessas são superiores, as bênçãos são espirituais e celestiais, e a posição é celestial, então coisas superiores e melhores. E às vezes os cristãos, né, por conta dessa ruína que entrou na igreja, e com isso se perdeu muito do que foi essa revelação, dessa dispensação dada à igreja através do apóstolo Paulo, se perdeu muito, né, desse entendimento, dessa compreensão, dessa vista de tudo isso que o Senhor Jesus Cristo, o nosso Deus e Pai, fez, e o Senhor Jesus Cristo fez por nós, e do que ele faz por nós, do que ele fez, do que ele faz, e do que ele fará ainda por nós, muito mais ainda, né? Os cristãos perderam de vista, tanto que, né, a doutrina, por exemplo, do arrebatamento, principalmente a doutrina do arrebatamento, antes da tribulação, antes do milênio, né, antes da ira de Deus se abater sobre este mundo, ela ficou perdida por muitos, vamos dizer assim, muitos séculos, né, até que os irmãos desentulharam, né, tiraram todo o entulho que tinha sido jogado em cima dessa doutrina e esquecida. Estou falando um exemplo, a doutrina do arrebatamento, mas tem outros ensinamentos que a gente sabe, né? A igreja como um povo celestial, né? A redenção do cristão e tantas outras coisas. Mas eu estou dando exemplo do arrebatamento porque é bem notório isso, que durante muitos anos a igreja não esperava o arrebatamento. Ela passou a esperar o juízo final, né? O juízo final. O Senhor Jesus Cristo viria para trazer o juízo final, né? E aí botar de um lado as ovelhas, do outro lado os bodes iam ser jogados no fogo, no lago de fogo, as ovelhas iam para o céu. Então eles sempre pensavam na vinda do Senhor Jesus já, né, nesse tempo aí do juízo final, exatamente por não entenderem e perderem de vista, né, o que Paulo ensinou, né, sobre essa dispensação, que é o mistério de Cristo, a igreja, né, e sem perder totalmente a compreensão de tudo isso. O que é a igreja? Né? Quem é o Senhor Jesus Cristo para a igreja? E eles perderam todo esse significado, essa compreensão. E quando se perde a gente sabe que a doutrina, ela nos ajuda na nossa caminhada cristã, né? A doutrina, a gente aprende a doutrina para a gente poder caminhar e andar na verdade, de acordo com os pensamentos de Deus. E a doutrina de Paulo, né, ela foi desprezada,
e deixada de lado. Então, quando os irmãos foram despertados pelo Espírito Santo quanto a essas coisas e começaram a compreender e entender, né, tudo o que foi ensinado pelos apóstolos e profetas lá no início da igreja e trouxeram à tona tudo isso de novo e começaram a ensinar e começaram a praticar, né? Então, esses entendimentos, né, começou a ser propagado mais entre os cristãos e chegou a alcançar até cristãos que não estavam nesse terreno, né, de adoração, de estar reunidos somente ao nome do Senhor Jesus. Muitos, né, muitas denominações, muitos grupos cristãos têm esse entendimento já hoje do arrebatamento pré-tribulacional, né, já tem esse entendimento e creem assim. Fora outras coisas também, né, vamos dizer assim. Mas é isso, né? Então, o Senhor vai nos ajudando. A gente lembrar também uma outra coisinha, viu? Mesmo tendo os irmãos desentulhado tudo isso, ainda hoje, essa doutrina, a doutrina de Paulo, aquilo que foi dado para a igreja lá do início, né? Ainda hoje é desprezado por muitos grupos cristãos. Principalmente Paulo, o apóstolo Paulo, né? Por aí a gente já vê, né, como o inimigo trabalha para poder desviar o cristão daquilo que é a verdade, daquilo que, né, é a vontade do Senhor, de todos estarem reunidos somente ao nome do Senhor Jesus. Irmã Jeane levantou a mão. Lembrou, irmã, da pergunta? Sim, irmão, eu anotei a pergunta. É, sabemos que o Senhor é o mesmo Jeová, né? Lá para os judeus. Na atual dispensação, né, que é a dispensação da graça, é, é correto se referir o Senhor como Jeová ou é irrelevante isso? Tanto faz. Essa é a pergunta, irmão. Bem, acho assim, se a gente já, assim, se a pessoa se referir a Senhor Jesus como Jeová, né, não vai ser, não vai estar, o Senhor não vai deixar de te ouvir por isso, né? Na sua oração, no seu pedido, ou seja o que for que, né, você esteja indo ao Senhor, falando com o Senhor. Mas, né, nós temos essa luz que o Senhor nos deu, esse entendimento que o Senhor nos deu, e essa revelação que o Senhor nos deu, e como eu estava falando aqui, né, que é maior, melhor do que até aqui foi dada ao povo judeu, ao povo de Israel, né? Então, se a gente sabe, né, e compreende que nós temos ao nosso Senhor, Jesus Cristo é o nosso Senhor, lembrando o Senhor, né, porque ele é o cabeça da igreja, né? Lembre, né, a ele nós devemos estar submissos, a igreja deve estar submissa a Cristo. É lembrar do casamento, né? Tanto que, né, o casamento é uma figura de Cristo e a igreja. Então, no casamento, o homem é o cabeça e a esposa está submissa ao esposo. E aí, então, tem esse caráter aí. Então, se a gente tem essa compreensão e esse entendimento, e essa é a relação que o Senhor Jesus tem conosco hoje, né? De ele ser o nosso Senhor, de cabeça sobre nós como igreja, nós como membros do seu corpo, né? Então, não é melhor a gente, tendo esse entendimento, essa luz, a gente seguir assim, né? Porque a gente vai usar o nome do Senhor como ele se revelou para Israel, que é Jeová, que é o Deus, se não me engano, o Deus Salvador Todo-Poderoso, o significado, não me lembro assim agora, mas, né, tinha uma conotação, né, que
não tem a proximidade, né, que tem hoje com relação à igreja, de intimidade, de proximidade que a igreja tem com o Senhor Jesus, né? Então, eu vou dar um exemplo. Eu vou dar um exemplo assim. Eu tenho meu pai e minha mãe. Meu pai e minha mãe têm nome, certo? O nome deles os nomes deles são Manuel, nome do meu pai, e o nome da minha mãe é Maria. Quando eu chego em casa, chego lá para ver eles, eu não chamo eles de Manuel e de Maria. Eu poderia chamar, é o nome deles. Mas é muito melhor. E eu penso que ele sente um grande amor, e ela também sente um grande amor, uma grande proximidade, e eu também, quando eu chego lá e chamo ele de painho, e chamo ela de maninha. Eu não chamo meu pai de ô Manuel, nem chamo minha mãe de ô Maria, ô Dona Maria. Não, eu chego painho, eu chego maninha, e na minha mente só vem esses nomes para chamar ele, que é um nome, vamos dizer assim, que é um nome de grande intimidade, de grande amor, né? Que nós temos, que eles têm por mim e eu tenho por eles. E eu tenho certeza que se eu chamar ele de Manuel e se eu chamar ela de Maria, ela vai achar muito estranho. Ele vai achar muito estranho. Assim como eu tenho um filho, e se meu filho chegar aqui em casa e me chamar de Wesley, eu vou achar estranho. Eu gosto que ele chegue, meu filho já não me chama de pai, o meu filho chama de pai. Então, quando ele chega e me chama pai, é muito melhor do que ele chegar e falar Wesley. Se ele chegar e falar Wesley, eu vou dizer, tem alguma coisa errada aí. Dá uma distância, entendeu? A distância fica grande, mas quando ele chega e fala pai, ele está aqui no meu coração, pertinho. É a mesma coisa quando eu chego e falo para o meu pai, painho, quando eu chego para minha mãe, maninha, se eu chegar e falar Manuel, ele vai tomar um susto. Olha a distância que eu estou colocando entre eu e ele. Então eu penso que é a mesma coisa, viu, Jeane? Se a gente chegar para o Senhor Jesus e chamar de Jeová, vai ser a mesma coisa, né? Vai ter essa conotação. Então, quando a gente chega e chama Senhor Jesus, né? Meu Senhor, meu Salvador, ó que diferença de Jeová, né? Como alguns gostam aí, né? Tem que chamar o nome de Jesus de Jeová, ainda tem que chamar o Jeová lá, e era Machua, no nome hebraico, e eles perdem essa proximidade de filhos que Deus nos deu através do seu filho, o Senhor Jesus, quando ele morreu ali na cruz, derramou o seu sangue, e perde totalmente, entendeu? Perde totalmente essa proximidade, essa intimidade, esse amor, esse afeto, né? Dessa posição que o Senhor Jesus nos colocou, nos tirando de inimigos, perdidos, pecadores, e nos colocando numa posição de filhos amados de Deus. Então, pense assim, né? Assim como eu sou amado pelo meu pai, e meu pai gosta de ouvir eu chamando ele de painho e não de Manuel, assim como eu sou amado pela minha mãe, e minha mãe gosta de ouvir eu chamar ela de maninha e não de Maria, assim como eu amo meu filho, e eu gosto de ouvir ele me chamar de pai, e não de Wesley, né? Eu gosto de ouvir ele me chamar de pai. Então, Irmão, eu penso que é nesse sentido, viu, Jane? irmão Pode falar, Wesley, pode falar. foi muito esclarecedor a sua resposta. Agora, deixando bem claro que não é referente a mim. Eu não me refiro ao Senhor como Jeová. É que eu tenho uma irmã em Cristo de denominação que, assim, ela não se refere ao Senhor como o Senhor, chama, assim, de Deus, e quando se refere ao Senhor, chama Jeová. Eu, assim, eu já quis
falar para ela, mas eu acho que isso aí, não sei se é doutrinal. Aí eu fiquei em dúvida, no próximo estudo eu vou fazer essa pergunta. Mas eu, Jeane, não, não me refiro ao Senhor como Jeová. Só queria saber a dúvida se eu poderia falar com ela, se é doutrinal ou não, entendeu? Mas eu é o meu Senhor, o meu Salvador, o meu amor, Senhor Jesus Cristo. Obrigado pelo esclarecimento, viu? Sim, exatamente. Nós temos o conhecimento hoje de que nós temos um Deus Pai, né? Que nós temos um Deus que é o Filho de Deus, que é o nosso Senhor, o Senhor Jesus. Então, a gente ora, a gente vai ao nosso Pai. Quando a gente ora, né, fala Pai, né? Aí a gente está se referindo a Deus Pai. E a gente fala Senhor Jesus, nos referindo a o Filho de Deus, o nosso Senhor Jesus, o nosso Salvador, que veio aqui neste mundo, se fez homem, né? Que é um homem hoje, né? Está lá, à direita do Deus Pai. Então, isso tudo, irmã Jeane, se refere a um conhecimento de uma coisa que Deus já nos deu, né? E que, se a gente tem esse entendimento e tem esse conhecimento dessa pessoa, mais essa intimidade, mais essa aproximação, né? A gente compreendendo e tendo esse sentimento, esse entendimento, essa luz, a gente vai chamar nosso Deus de Pai, porque Ele é nosso Pai. Nós fomos filhos de Deus, né, pelo Senhor Jesus Cristo, e hoje nós temos um Pai. E temos um Senhor, que é o Senhor Jesus Cristo, né? E aí o Senhor, lembrando do Senhor como o casamento, né? Como o marido é senhor da esposa. O que é que a palavra de Deus fala sobre o marido com relação à esposa? Marido, amai a vossas esposas. Então, a esposa que tem um marido, né, ela pode ter certeza no coração, estou falando dentro do casamento ideal, né, de acordo com a palavra de Deus ensina. Ela pode ter certeza no coração de que aquela pessoa ama ela. Assim como nós temos certeza de que nosso Senhor Jesus Cristo nos ama. E aí a gente pode chamá-lo de Senhor, como nosso cabeça, aquele que nos ama e cuida de nós. E a Deus como Pai. Né? É interessante isso, Gianni, porque alguns cristãos também, por aí eu tenho visto, aí gostam de se referir a Deus como o Criador, outros com o nome do Senhor Jesus lá em hebraico, ou a Deus como o Criador de todas as coisas, o Criador. Mas a gente sabe que Deus é o Criador de todas as coisas, realmente Ele é. Mas nós temos essa compreensão, esse conhecimento, né, esse privilégio de ter esse entendimento, essa luz, de saber que esse Criador, esse Deus Criador de todas as coisas, né, Ele nos quis fazer filho dele. E nós podemos hoje chamar Ele de Pai. Ele quis fazer isso. Quando enviou o seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, para vir aqui, né, e fazer essa obra de salvação. Então, o Senhor Jesus, Deus, eles quiseram nos salvar, nos amar, nos fazer filhos do Pai. Né? Então, se nós temos esse conhecimento e esse entendimento, a gente, né, vamos nos referir assim, como o Senhor tem nos mostrado, né, com esse seu grande amor. Eu acho que eu entendi, viu, irmã Jeane? Eu sei que você. E não tem problema, irmão. Às vezes a gente pode estar com um entendimento errado em algum assunto, mas isso não é demérito de nenhum irmão, de nenhuma irmã, não. Né? Todos nós vamos aprendendo. Eu mesmo não sabia, não tinha essa compreensão dessas coisas, até conhecer os irmãos, essas verdades, e fui aprendendo, e pensava muitas coisas erradas, né, segundo as doutrinas que eu aprendi. E até hoje, né? Estou aprendendo aí com os irmãos, né? Com a palavra de Deus, e o Senhor vai nos ensinando. Então, não é nenhum demérito se a gente
tinha um entendimento e depois a gente viu pela palavra que aquele não estava correto. E a gente, então, vai e corrige, né? Corrige e vai seguindo. É isso mesmo, irmão. É difícil ouvir uma pessoa, né, que frequenta a denominação chamar Deus de paz. É só Deus, Deus, Deus. Eles não têm o conhecimento, assim, de que quando, né, crê no Senhor Jesus Cristo, já tem Deus como Pai, né? Quem tem o Filho tem o Pai, né? E eles não se referem a Deus como Pai. Então, assim, graças ao Senhor Jesus Cristo, graças ao meu Pai, que já me deu esse entendimento. Eu perguntei porque eu poderia falar para essa irmã, né? É uma irmã muito querida, né? Creio que, assim, pelo testemunho dela, assim, eu creio que ela, na salvação, no arrebatamento, essas coisas, ela tem certeza da salvação. Mas é assim, é bem assim, que o pastor falou, isso, isso, isso. Então, se seria viável falar com ela sobre isso, ou não, é doutrina, isso aí, eu não posso falar sobre isso com ela. É com a outra irmã, você pode conversar com ela sobre essas coisas, mas tem que ter muito cuidado, irmã, viu? Tem que ter muito cuidado. Mesmo que seja para outra irmã, tem que ter muito cuidado, entendeu? Para não estar você cair nessa coisa de estar ensinando doutrina, né? Porque geralmente isso é dado aos varões, estar ensinando doutrina. Geralmente quando fala das irmãs ensinando a outras irmãs, né? Tá mais relacionado às coisas dessa vida aqui, né? Como cuidar da casa, cuidar do marido, cuidar dos filhos e outras coisas mais, né? Não significando que as irmãs não possam conversar entre elas, né, sobre as coisas, a palavra de Deus. Mas aí você tem que ter muito cuidado, porque nessa de a gente querer estar ensinando, né, a doutrina, né, aí a gente pode sair daquilo que Paulo orienta, né, nas suas cartas aí, tá bom? Então tenha cuidado, né, e não se aprofunde muito, né, e aí seja só mais bem, vamos dizer assim, simples e nessas coisas, vamos dizer assim. Tudo bem, irmãos e irmãs, já deu o horário aqui, já até passou. A gente parou aí, né? O presente intervalo no tempo, não é isso, Jefferson? A gente continua daí, tá bom? Tá aqui parando a gravação.